Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte. Nós vamos para a nossa primeira gravação de 2026. Feliz Ano Novo. Saiu o edital do IFAL. Então, para quem fizer IFAL, né, tiver vagas aí na sua área, a gente está fazendo essa análise agora, tá? E quem, porventura, Dani, não vou fazer IFAO, e aí? Aí, se você tiver interesse de ver como é que funciona mais ou menos, ver a análise do edital, aí né, é uma decisão sua. E a gente vai também fazer uma adaptação aí de cronograma, apesar de que já estávamos caminhando para este edital mesmo, tá? Gente, tem muita coisa no edital, inclusive eu acho isso super positivo, porque é, o IFPE, por exemplo, deixou muitas lacunas, esse aqui, pelo contrário, está explicando muito bem as coisas, tá? Então, vamos assim tentar aqui fazer uma leitura básica. Então, como algumas pessoas que já me acompanham sabem, tem questões aqui, por exemplo, que se refere a PCD, pretos pardos, quilombolas, indígenas. Então, algumas coisas de, por exemplo, de isenção de inscrição. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é quem for tentar qualquer concurso tem que ler o edital. Então não é porque eu estou fazendo isso aqui agora que a pessoa vai simplesmente falar, "Ah, não vou ler o edital." É uma escolha sua, né? Ler ou não ler, mas eu acho que quem quer de verdade ser aprovado num concurso para Instituto Federal, ou que seja qual for, tem que ler o edital. Então tem coisa que não é do seu interesse. Ah, eu não sou PCD. Então você vai ler a parte PCD? Não. Então você vai, entendeu? Você vai fazer a sua leitura com base na sua necessidade. E aqui não tem como a gente analisar tudo, porque são muitas páginas e tem muita coisa mesmo. Tem coisa, por exemplo, que a gente vai falar aqui brevemente, mas não vai super analisar, né? Como, por exemplo, a parte ali do desempenho didático, eu vou até me alongar um pouco, mas títulos e tal, a gente vai falar meio por cima, tá? Então, 52 vagas, fora cadastro reserva, tem vagas de 20 horas, Dani, tem vagas de 20 horas. Tem gente que às vezes acha que não tem vaga de Instituto Federal para 20 horas, e tem aqui. 40 horas EDE, dedicação exclusiva, tá? Algumas coisas assim. Ah, sei lá, a pessoa, digamos que a pessoa não saiba ainda o que é dedicação exclusiva. A gente pode conversar depois, tá? Mas não é uma coisa assim muito distante da nossa realidade. Mas assim, eu não vou super explicar termos já muito básicos da área, tá? Uma coisa bem interessante, a Banco Fundeps, ela vai organizar o concurso, né? Ela é responsável pela etapa das provas escritas, objetiva e dissertativa, né? Mas em relação à correção, ela só vai ficar com as provas objetivas, tá? A Compec e FAO, que vai corrigir as provas dissertativas, também vai ser responsável pela prova de desempenho didático e a de didática instrumental, né? Porque tem a parte prática lá de música, e a prova de títulos e também as outras questões, né? De validação da autodeclaração, né? E tal. E homologação também no resultado final. Aí tem aqui, tem uma coisa que eu saí grifando, né? Nem por isso eu vou ficar falando, tá? Sobre convocação, nomeação. Tem 4 fases no concurso, aí vem aqui essa introduçãozinha, depois eles desmembram bem, explicam bem direitinho, tá? Então, as provas escritas, como a gente já sabia, o IFAL, assim como o IFBA, né? Ele é já conhecido por ter prova dissertativa. Então, a prova dissertativa já era uma certeza e vai ter a objetiva também, tá? Além disso, desempenho didático, né? Que é a aula que a gente tem que dar. Aí tem, em todo edital, vai aparecer ou desempenho didático, ou prova de desempenho didático e prova prática por causa de música, tá? Prova de títulos e aí procedimento de confirmação complementar autodeclaração e tal. Aí fui grifando alguma. Tem coisas que eu destaquei mesmo para chamar atenção, tá? Tem um prazo de impugnação, gente, que vai até amanhã. Eu não vi nada, assim, super complicado de forma alguma em relação ao edital para impugnar, porque tem como, né, entrar com esse recurso aí para poder fazer isso. Eu, particularmente, não vi nada. Sobre as etapas de provas escritas, objetiva e dissertativa, importante, eu grifei isso aqui, destaquei isso aqui, por quê? Porque
Às vezes a gente tem algum problema, como a gente geralmente tem nos concursos, né? E aí a gente vai encaminhar alguma informação por e-mail e tal, e aí manda, sei lá, manda para o e-mail da instituição, né? Manda para um e-mail muito geral. E no edital tem expressamente aqui falando para quais endereços a gente tem que enviar as coisas, tá? Então por isso que eu destaquei isso aqui. Aí vem aquela parte de quantitativo de vagas, tá? São as 52, como eu falei. Aí tem o CR, e aqui importantíssimo, né? Porque você vai observar se tem vaga na sua área, ok? E, como eu falei, ó, tem essa de 20 horas aqui da área de direito. Eu acho que não deveria existir isso, né? Mas, e aí vem a parte da quantidade de vagas, a sua carga horária, no geral, aqui vai ser 40 horas DE mesmo. A área de atuação, a vaga disponível. Ah, eu não vou fazer não, só tem uma vaga, só tem duas vagas para minha área, mas tem um cadastro reserva, tá? Então, na ampla, tem duas vagas, aí, por exemplo, classificam-se 11. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? E chamam, tá? Não é uma vaga que, vai levar 200 anos. Não vai levar. São muitos campos sendo construídos, recém inaugurados, então vai chamar, ok? E aí observar essa parte de graduação, poxa, só pede graduação, né? Aqui, colocar pós-graduação em educação especial, porque no caso de graduação em licenciatura, em qualquer área do conhecimento, se a pessoa tiver pós-graduação em educação especial ou em atendimento educacional especializado, ela pode tentar o AEE, que é o atendimento educacional especializado, tá? Então, percebo que nos outros todos é graduação, 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 graduação. Então, essa coisa da pós-graduação ali é por conta do AEE, tá? Porque você pode ser, né? Ah, sou graduado em letras e tenho uma pós-graduação em atendimento educacional especializado, ok? Aí vocês vão observar aqui a parte de graduação. Aí vejam, né? Tem vaga na minha área. Então, vou tentar. É, Destaquei aqui essa parte da habilitação, né? Que não é possível incluir novas graduações e pós-graduações, me chamou a atenção, eu destaquei, mas também não é nada demais. Remuneração, gente, é uma coisa já estabelecida para o Instituto Federal, então você não vai ficar vendo diferença, como, sei lá. Paraíba, estado da Paraíba paga X, o estado da Bahia paga Y. Então, quem já está acostumado a pegar os editais de Instituto Federal vai ter essa tabela aqui. Então, observa direitinho, né? Uma coisa que a gente sempre chama atenção, se você vou começar aqui a partir de especialista, né? Você tem a especialização, e aí você acabou de receber, sei lá, seu número de matrícula, você tomou posse, recebeu o número de matrícula e tal, né? Entrou em exercício, recebeu o número de matrícula, você entra com um reconhecimento de saberes e competências, né? Que é uma coisa maravilhosa que tem no Instituto Federal, e aí você vê bonitinho lá o que é que você tem, você vai pegar seus títulos, né? Ah, eu dei palestra tal, eu publiquei artigo tal, eu tô aqui gesticulando como se eu estivesse aparecendo. Hoje eu não vou aparecer. E aí você preenche, né, esses requisitos lá necessários, passa por uma banca, é algo muito simples. A banca só vai avaliar o que você enviou, né, a planilha que você preencheu, os documentos que você enviou. E aí você, como especialista, pode receber como mestre. E aí o mestre também pode, ou mestra, pode receber como doutor ou doutora, tá? Então depois a gente pode conversar mais sobre isso para quem não tivesse conhecimento, mas através do RSC a gente pode, né, receber esse salário aí. Eu sou mestra e aí eu recebo o salário de doutora, tá? Além disso, a gente tem esses acréscimos aqui, tá? Auxílio alimentação, transporte, alguns são específicos, né, para quem realmente tiver, por exemplo, tem dependente com idade inferior a 6 anos, né? E aí você vai ver qual é o seu direito aqui. Aí tem as vagas destinadas a pessoas com deficiência, como eu falei. Eu sou PCD, então fazer a leitura direitinho, ou qualquer dúvida pode chegar para mim e falar, olha, tenho dúvida nisso aqui, bora, vamos ler juntos, aí a gente lê. Vagas destinadas para candidatos negras, né, pessoas pretas e partes indígenas ou quilombolas, como eu falei. Aí é muita coisa que tem no edital, tá?
e é o necessário, né? Porque é o coerente, é o que tem que acontecer, para explicar tudo direitinho. Então, observar, período de período de heteroidentificação. Converse com alguém que já passou por esse momento, né? Mesmo, a gente está distante do período ainda, não está tão distante, mas está um pouco distante. Vai conversando, vai se articulando, vai entendendo como é que funciona, tá? Aí as inscrições, é, a gente vai pagar R$ 250, a primeira coisa que eu vou falar, né? A não ser que a pessoa esteja lá buscando a isenção. GRU, tá? Tem que pagar na agência do Banco do Brasil. Tem que fazer isso certinho, tá? Então, assim, observar, você vai ter que fazer um cadastro no site, né? É normal, aí você vai ter um cadastro no sistema de inscrições. Aí, o que que eu quero falar sobre isso aqui? Não fique agoniado ou agoniada para fazer inscrição logo. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Na época do IF Baiano, aí uma pessoa pegou, no dia que a inscrição começou, que o período começou, a pessoa fez inscrição. E o site estava instável, estava com problema, teve dificuldade, aí teve que ficar mandando e-mail para OCP. Gente, para que agonia? Você não precisa fazer também lá no último, penúltimo dia, né? Mas também não precisa ser no primeiro, no segundo. Vai com calma. Às vezes, assim, você tem mais de uma habilitação. Aí você quer ainda decidir para qual que você vai fazer. Então tenha paciência, tá? Aí vai lendo devagar, vai fazendo as coisas com calma, pagando com calma, porque se tiver problema, a banca não tá nem aí. Tá tudo sob sua responsabilidade, tá bom? Aí, no geral, é isso aqui. Aí, a inscrição é importantíssima, porque é o primeiro passo. Então, para você participar do concurso corretamente, para você ser homologado, tem que estar tudo ok, tá? Aí tem algumas questões aqui sobre correção de nome, eu destaquei, mas não vou ficar super falando, tá? R$ 250, como eu falei. Aí a confirmação até 72 horas. Vedada a inscrição condicional extemporânea. Interessante essa palavra aqui, apesar que na cara já dá para ver, né? Que é fora do prazo, né? Ou via postal, tal. Você tem que fazer do jeito que tá aqui, tá? Aí, resultado preliminar da homologação das inscrições, observar sempre isso, porque se o seu nome estiver errado ou nem estiver lá, e vai entrar com recurso, né? Em relação ao indeferimento e tal. Aí tem o resultado final da homologação das inscrições, aí isenção, aí observar quem é que tem direito, né? Os documentos que você tem que colocar. Tem uma parte ali de medula óssea também, mas vou pulando aqui, tá? Porque aqui são todas coisas muito específicas, vai depender de cada um. Pedir de uso do nome social. Então, por isso que o edital é tão extenso, tem muita coisa. Atendimento especial para a realização das provas escritas, se for o seu caso, observar, né, quais são suas necessidades, atendimento para necessidades auditivas, de leitura e transcrição, amamentação. Tem várias coisas, tá? Outras necessidades especiais. Aí tem o resultado preliminar, como sempre, e resultado final. Das fases do concurso. Ele vai se realizar em 4 fases, né? Tem a prova escrita, com questões objetivas e a dissertativa, caráter eliminatório e classificatório. Todo mundo, né, vai fazer aqui. Prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, destinados a todos os candidatos de todas as áreas de atuação, exceto para música. Eu nem destaquei aqui as coisas de música, porque até onde eu sei, né, não tem ninguém. Então, eu falo porque às vezes vai que a pessoa tem uma habilitação e eu não sei, né? Aí tem algumas coisas aqui de música, que é a partir da prática, né? Por isso que tá uma coisa a mais aqui. Prova de títulos, exclusivamente classificatória, né? Destinada a todos os candidatos, e procedimento de confirmação complementar, autodeclaração de caráter exclusivamente eliminatório. Ok? A primeira fase, né, como eu falei, vai ser realizada pela Fundeps e pela Coppev e UFAO e consistirá em prova escrita, dividida em 2 partes, né? 50 questões objetivas de múltipla escolha, a segunda parte, uma questão dissertativa, versando sobre um dos 10 temas aí que tem da área né, de cada um de nós, de cada um de vocês. A prova de desempenho didático, ela será realizada pela COPEC e FAO consistirá em uma aula, e essa aula é com base nos 10 temas também, tá? Uma coisa até que eu fiquei pensando aqui, eu não lembro se eles colocaram se tirava o tema.
Depois eu tô relendo, né? Eu vou ver. Mas eu acredito que vai ser um dos 10 temas e que eles não falaram que tira o tema da dissertativa, porque geralmente, se você. O tema 7 desses 10 aí foi sorteado para dissertativa. O 7 não cai na aula. Isso eu não vi aqui, tá? É, a prova de desempenho didático e prática será realizada aí, aqui é música, né? Por isso que eu dei uma pulada aqui. A prova de título será realizada pela Compec e FAO, consistirá na avaliação de títulos acadêmica, de experiência profissional docente e não docente, produção acadêmica dos candidatos aprovados na segunda fase. Isso aqui vai ser maio, tá? Ah, Dani, eu tô aqui precisando publicar alguma coisa. Você tem até esse período, tá? Então, a prova de títulos não é uma coisa que você vai ver só lá na frente, você vai ver antes também. Então, por isso que é importante ler o edital. Aí, procedimento de confirmação complementar autodeclaração, também pela Compec e FAO. Aí, procedimento, né? Como eu falei da heteroidentificação, entender, por exemplo, que se é uma coisa fenotípica, né? O que que você tem que fazer? Então, às vezes, assim, seu cabelo é crespo, né? Dando um exemplo aqui, inclusive, de coisas que a gente vivenciou aí com candidatos no semestre passado, né? Com pessoas também da mentoria. E aí, de repente, você fez um alisamento no cabelo, né? Alguma coisa assim que a química mudou muito ali, seu fio. Então, como o critério é fenotípico, né? É aquilo que está se vendo ali, né? É o seu cabelo aí que vai ser observado. Então, você tem que perceber se essas questões e também explicar. Olha, passei por um procedimento químico tal, tal, tal. Dando um exemplo, tá? Então, são coisas que já tem que observar. Também, autodeclarados com deficiência serão submetidos presencialmente à avaliação por junta médica. É, e, no caso das pessoas autodeclaradas indígenas ou quilombolas, será analisado exclusivamente a documentação apresentada, não sendo necessária submissão presencial à avaliação. Vai observando tudo. Ah, Dani, eu sou quilombola. Então, vai observar tudo isso aqui, tá? Provas escritas objetiva e dissertativa, né? Como eu já falei antes, primeira fase será realizada sob a responsabilidade da Fundeps e da Copeg e FAO, sob a supervisão da Compec e FAO. Olha só, vou aqui compartilhar também. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o site da Fundeps, tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre a banca aqui também, tem o site, óbvio, né? E fui fazer uma pesquisazinha rápida, né? Em relação à banca, e eu percebi aqui que essa banca, ela parece ser uma banca bem literal também, assim, com questões assim mais básicas, uma coisa meio que a gente já vê, da Fundatec, da UCP, tá? Eu adoro a literalidade, porque eu acho que é muito arriscado até para a própria banca ficar mexendo muito nos textos, sabe? Então, o texto da lei, por que não cai a lei seca mesmo, né? Porque nós somos professores, professoras, então assim, a gente não está fazendo um concurso para a área do direito, é diferente, né? Então, a gente vai pensar mais ainda nessa lei seca, tá? Graças a Deus. E também as questões são mais básicas assim, tá? Mais diretas. Adorei isso. Inclusive, deixa eu também abrir aqui, porque eu baixei uma prova que mostra bem isso mesmo, tá? Foi uma prova da Universidade Federal de Alagoas para assistente social. Compartilhar aqui, só mostrar rapidamente, tá? Para ilustrar essa coisa que eu acabei de falar sobre as questões, tá vendo? Então aqui você tem a, uma pergunta sobre ética no serviço público, e aí você tem aqui afirmativas, né, assertivas que a gente fala, e aí você tem que verificar quais estão corretas. Tem aqui lei de acesso à informação, e aí pá, você tá bem direta, tá? Então são questões que a gente já está acostumado a ver, ó. Regime jurídico,
Tá vendo? Aí tem as cinco opções, assim como vai ter aqui também de múltipla escolha, de A até E. Então, não tem muita coisa assim. Agora, uma coisa que é muito comum nas questões de regime jurídico, principalmente, e alguns, né, de código de ética, essas questões de serviço público, no geral, tem umas historinhas, né? Um servidor público, né, estava, posso aprovar, tal, tal, tal. Então, ele já está acostumado com questões assim, na Fundatec, da OCP, de Instituto Verbena. Então, não é uma coisa do outro mundo, tá? Agora, voltar para o meu arquivo do edital. Quando eu estou sozinho, eu fico aqui verificando para ver se eu não fico falando sobre uma coisa que eu não mostrei. Tá? Então, depois a gente fala mais sobre a banca. Inclusive, já vou adiantando aqui que não pode pegar caderno. Então, eu até estou encontrando provas aqui da banca, mas daí depois a gente vai ver isso melhor. Mas, assim, dá tranquilo para estudar através das questões das outras bancas, tá bom? Aí a prova dissertativa vai ser a Compec FAO, né, que vai corrigir, não vai ser a Fundeps, tá? Aí cartão de inscrição, né, é muito importante ficar atento, atenta em relação a pagamento, a essa GRU, né, pegar saber qual vai ser o local de prova, tá? Então a gente fica aqui na mentoria lembrando isso, mas é uma responsabilidade do candidato, da candidata, tá? Não é uma coisa assim, a mentoria não vai ficar, né? Aí eu falar, vamos aqui agendar para eu olhar junto com você. É óbvio que a gente sabe que isso é totalmente desnecessário, né? As provas escritas, objetiva e dissertativa, elas vão ser realizadas simultaneamente, tá? Então não é aquela coisa, ah, vai ser um dia uma, outro dia outra. Aí no município de Maceió, em locais tal, 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 pode ocorrer também finais de semana e feriados. É, Aí tem aqui algumas questões sobre o espaço físico, tá? Pode acontecer também aqui fazer prova em alguns municípios circunvizinhos do município de Maceió. Procedimento para ingresso no local de prova, para a realização das provas escritas, objetiva e dissertativa. Acho engraçado, apesar de que eu não vi muitas orientações aqui a respeito de algumas questões, algumas coisas ficaram um pouco vagas, mas eu acho que para eles também não é problema. Mas, no geral, assim, eu vejo até como muito óbvio, né? Muito, muito óbvio. é, Tudo que está orientando aqui, mas né, a respeito do ingresso no local de prova. Mas depois de ter feito um RED, eu não sei também se era inexperiência das pessoas, mas eu fiquei chocada porque eu não sei até que ponto as pessoas eram tão inexperientes. Mas assim, muitas pessoas com garrafinha de água, de Tupperware, sabe assim, garrafa escura, gente, garrafa de água, a garrafinha que tu vai comprar no mercado, totalmente transparente. Se até a caneta que tu vai fazer na prova, que tu vai usar, tem que ser transparente, né? Então tem que ter toda essa preocupação, tá? Então assim, chegar antes, né? Com um tempo legal, porque a prova, ela, ela se inicia naquele horário X ali, mas você tem que chegar antes, né? Ali 40 minutos, os portões ficarão abertos para o ingresso dos candidatos, das candidatas. Caneta esferográfica, tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, cartão de inscrição, documento oficial de identidade, aí aparece a lista do que você pode levar, né? Como documento ou não pode levar. Aí tem várias coisas, né? Não pode usar boné, não pode usar tablet, questão de arma, tudo isso aqui, tá? Aí, qualquer dúvida depois, também a gente pode ver. E sempre antes da prova, eu gosto de mandar algumas coisas para a pessoa também se ligar no que ela pode levar, não pode levar. Celular desligado, sem bateria guardado no chão. é, Aí, aqui, as coisas que podem levar o candidato a ser eliminado. Pode acontecer também de ter uma coleta de impressão digital, mas isso aqui é uma coisa que pode acontecer, tá? É, é reservada a Fundebs e Compeva destruição, o direito à destruição física dos cadernos de questões de prova. Eles não vão deixar a gente sair com o caderno, mas eu já me antecipo aqui. A gente vai ter um papelzinho bonitinho, né? Não o que a gente fez lá no concurso do IFPE, que a gente teve que escrever no saquinho lá do negócio dos nossos pertences, né, do celular.
E aí eles vão entregar uma folha para a gente poder levar pelo menos o gabarito para casa, tá? Aí da constituição da realização das provas, essa parte é muitíssimo importante, tá? Saber que a prova tem 5 horas. Geralmente a gente faz provas aí tem 4 horas, mas aqui tem prova dissertativa, inclusive, né? A gente pode escrever até 5 laudas, então é muita coisa. Fundamentos de educação profissional e tecnológica vieram, né, chegaram para ficar mesmo, tá? E aí a gente tem aqui, o quadro vai ficar meio confuso aqui porque tem esse tracinho do lado de cá, mas assim, tem uma quantidade mínima que você tem que fazer de cada tipo de conhecimento e tem a quantidade mínima de geral da prova. Então, das 50 questões, você tem que fazer 50% da prova objetiva, tá? Mas tem também essa quantidade mínima das partezinhas da prova. Então, Fundamentos da Educação Profissional Tecnológica tem 10 questões, tem que acertar 3, tá? Tem que fazer 30%. Fundamentos da Administração Pública, 5, tem que acertar uma. Então, se você zerou qualquer parte da prova, você tá fora, tá? Você tem que acertar pelo menos uma. Conhecimentos socioeconômicos de Alagoas, um assunto chatinho, mas pelo menos só botar isso aqui, não botar informática, raciocínio lógico e tal, né? Tem que acertar uma. Conhecimento específico, são 30 questões. Tem que acertar no mínimo 15, tá? Tá bem parecido também com a pegada do último IFBA que a gente fez. Eram 30 questões também específicas, tá? Dissertativa, tem uma questão, aí tem que fazer pelo menos 60%, tá bom? Dessa prova. E, e aí tem aqui as outras observações, tá bom? 50 pontos também, que vale. 50 questões, essas questões, elas têm peso um, tá? Eles não colocaram peso diferente, colocaram que é peso um mesmo, normal. Então, a gente faz essas 50 questões aí, e são 50 pontos. Aí a primeira parte, 50 questões, já está aqui, o conteúdo programático aqui, né? É o que está lá embaixo, para cada um desses assuntos, dessas partes aí da prova. A segunda parte, como eu falei, tem uma questão dissertativa. A gente vai escrever duas, no mínimo, né? Duas laudas, e no máximo cinco, tá? Então, aquela pegada meio. O concurso, ele tem uma cara, assim, um pouco de concurso universitário, tá bom? Então, quem não está habituado a escrever tanto assim, tem que preparar o textinho. Dani, isso em 2 laudas eu consegui. Eu acho que não dá para escrever só 2 laudas, não, sabe? Eu acho que pelo menos umas, a depender do tamanho de sua letra e do que você vai escrever, umas 3 ou 4. E eu acho até melhor pelo menos 4. E se possível, a 5 mesmo, tá? E também sem encher a linguiça, porque não adianta nada você escrever 5 laudas e encher a linguiça. Depois de 2 horas, né, você pode sair da sala, aí aquela, não pode, né, deixar o caderno, não pode levar o caderno, como eu falei. Aí tem aquelas coisas, os 3 últimos ficam na sala, é, a primeira parte da prova de escrita, como eu já falei, cada questão vale um ponto, eu não gosto muito disso, não. Eu acho que deveria ter diferença, sabe? Porque uma questão, por exemplo, sua específica, ela deveria valer mais do que uma questão de conhecimentos socioeconômicos de Alagoas, mas botar tudo valendo um ponto. Aí eu não curto muito isso, mas fizeram. Essa é a parte que eu acho chata. É, Isso que eu acho engraçado. Se as provas forem aplicadas com tipos diferentes, o candidato deverá obrigatoriamente sentar-se na cadeira banco identificado. Poderia já fazer bonitinho, né? Ó, vai ser assim. Mas aqui já dá a entender que podem ser tipos diferentes de prova, né? Tipo A, tipo B e tal, tipo um, tipo 2, ou não. Então, aí pode acontecer de você ter que sentar naquele lugar específico. Questão dissertativa, um ponto temático. Esse ponto temático, ele vai ser sorteado, né, com a presença de um candidato de cada sala, testemunhando o procedimento de sorteio e tal. Então, tem esse grande sorteio, e aí todas as áreas ficam com esse mesmo número, tá? É o que acontece no IFBA também, e é assim que funciona. Infelizmente, no último IFBA deu uma demorada, eu acho que atrasou 1 hora mais ou menos. Aí vai ser registrado em ata, é tudo organizado, tá? A resposta deverá ser redigida.
no conjunto de laudas, né, que a gente já falou e tal, eles vão entregar, tem um rascunho também, eu já vou me antecipando, mas você pode, não necessariamente, né, você não é obrigado a preencher esse rascunho. Aí letra legível, caneta azul ou preta, vai ser em língua portuguesa, exceto para, né, para quem for fazer para língua estrangeira, por exemplo, eu sou de inglês, então eu tenho que fazer em inglês. Não pode ser assinado, rubricado, não pode ter nada que marque algum tipo de identificação que dê a entender que você fez a prova. Aí você vai ser eliminado, tá? A resposta definitiva da questão dissertativa, né, no mínimo duas laudas, no máximo cinco laudas. É, oh, Jesus. A resposta definitiva da questão dissertativa, eu li isso aqui três vezes, como resposta definitiva. Ficou solto isso aqui. Tá, eu vou deixar assim. Aí tá solto mesmo. É, Aí tem as condições especiais, aí se for o seu caso, né? Observar se vai precisar de transcritor, essas questões. Aí tem as folhas destinadas para rascunho, já falei que você pode usar ou não usar. Não será substituído o conjunto de laudas definitivas, então, se, de repente, tem que ter muita atenção, tá, gente? Porque, sei lá, observar se uma folha não está colada na outra, porque essas folhas geralmente elas são numeradas também, então você pode perder a prova por falta de atenção, por uma coisa muito simples, tá? É, Poderá também ser adotado o procedimento de consulta pública das laudas definitivas, né? Da questão dissertativa, outro meio tecnológico de divulgação e disponibilização dessas laudas. Aí o gabarito preliminar, eles colocaram aqui, no geral, parece que sempre vai a partir das 17 horas, tá? Que eles vão divulgar e tudo tem prazo para recurso. Então, tudo é preliminar, depois definitivo, tá? Esse negócio de revisão da prova objetiva é porque o que a gente tem sempre ao nosso alcance é o recurso, tá? Então você pode fazer recurso em relação às questões da prova. Aí tem aqui o prazo, tá tudo lá também no cronograma, que também pode sofrer alterações, os gabaritos preliminares. Deixa eu ver aqui. Então, eu fui destacando algumas coisas também. Tem algumas questões, assim, às vezes, que você tem que entregar um requerimento num protocolo geral da universidade, tá? Então, porque não tem, por exemplo, a publicação das respostas individuais, né, em relação ao recurso. Aí, se de repente você quiser ter acesso, aí você tem que fazer esse requerimento aí. Talvez algumas pessoas possam impugnar edital, não sei, talvez por isso, mas acho que não. É porque é a organização mesmo já da coisa, né? Aí o resultado do gabarito definitivo, como eu falei também, data provável que já está lá no cronograma, a partir de 17 horas. É, Aqui daí a lista também dos candidatos, eu acho ótimo isso. Eles colocaram que não vão identificar nominalmente, aí deve botar o número de inscrição, né? Padrões de resposta também serão postados, tá? Eu acho isso ótimo, porque tem como ajudar a gente na parte de recursos. Também o Instituto Verbena também coloca padrão de respostas. As bancas examinadoras, elas serão constituídas pelo IFAL, tá também lá no cronograma, quando eles vão divulgar as bancas, tá bom? E aí vai ser corrigida de acordo com o padrão de resposta. E eu achei fantástico. Aí tem aqui várias questões, tá? Não vai ter recurso em relação à publicação do padrão de resposta e recurso em relação à sua prova, né? Sua nota e tal. Aí tem aqui quantidade de máximo de candidatos cujas questões dissertativas serão corrigidas. Colocar bastante gente. Agora, quando vai para a segunda, para a segunda fase, tem bem menos pessoas, viu? Aí, se tiver empatado na última classificação, geralmente é desse jeito, né? Tem suas provas também corrigidas. Deixa eu ver, eu saí destacando aqui tudo, porque é tudo esse processo, mas eu vou botar aqui as correções. é, Aí vai ter duas notas, achei bem organizado isso aqui, tá? Essa parte toda de barema deles é bem organizada. Aí tem a nota do conhecimento técnico do conteúdo, e aí tem indicando como é que vai ser feita essa média. A nota do conhecimento técnico de redação, tá? Então são duas notas aí,
conhecimento técnico de conteúdo, área específica e conhecimento técnico de redação. Aí tem todo aqui os critérios bonitinhos. Gente, isso aqui ajuda demais a diminuir a parte subjetiva da avaliação. Então fica muito mais técnico, tá? Muito mais técnico. Aí eu adorei que eles fizeram essa organização. Também, depois vai aparecer para música novamente, por isso que vai meio que se repetir. Então, até para fazer a pontuação da média aritmética aqui, eles também colocaram um quadro bonitinho, tá? Então, eu achei isso aqui muito, muito bom mesmo. Aí vem a parte de recursos, né? O período de recursos, a gente vai observando isso, a gente também sempre está divulgando essa parte. Se tiver que adicionar alguma coisa no recurso, aí vai ter o formulário eletrônico, aí vai ter a parte de anexar. Isso fica tudo online, tá? O resultado final da segunda parte, aí tem os recursos, como sempre, né? Essa parte aqui eu achei uma quantidade meio confusa, tá? Eu achei pouco, mas colocaram essa quantidade aí para a segunda fase. Aí, os candidatos aprovados na primeira fase também vão ser convocados, além de serem convocados para a segunda fase, que é essa do desempenho didático, tem também a parte já dos títulos, tá? Então, a gente já se orienta mais ou menos na mesma época. Aí tem a parte aqui de jurados, eu dei uma pulada também. A segunda fase da prova de desempenho didático, a gente fala, mas depois, assim, a gente conversa muito mais sobre ela, tá? Então, será executada pela Comissão Permanente de Concurso, que é a COMPEC-FAO, tá? Designada pelo magnífico reitor do IFAO, destinada a todas as áreas, com exceção da área de música. Por quê? Porque a área de música também tem a parte prática, tá? É, vai ser presencial, falar bem assim, né? De forma mais sucinta. É, uma coisa que eu achei diferente, porque geralmente fica entre 40 e 50 minutos a aula, eles colocaram duração mínima de 30. Eu acho que é a mesma coisa lá que eu falei da prova dissertativa. Eu acho que 30 é pouquíssimo. 50 minutos tem hora que a gente não, né? Muitas vezes a gente quer fazer milhares de coisas, e não pode fazer milhares de coisas, mas gostaria de fazer mais coisas. 50 minutos é pouco. Então eu acho que um tempo muito bom de aula é 45 minutos, que você não corre risco, né? Aí você fica ali entre, às vezes, 40 entre 45 e 50, fica 47 minutos, mais 30, gente. Agora sim, né? Ninguém pode ser eliminado por ter feito 30 minutos. Pelo menos é o que, né, o que está aqui já ajuda. Poderá, a sua aula poderá ser assistida por outras pessoas, mas não, né, por candidatos participantes do certame. É, Aí, uma coisa maravilhosa, porque todo edital deveria ser assim. Então, a prova didática, né, a prova de desempenho didático em língua estrangeira deverá ser ministrado usando o idioma objeto do concurso público. Então, todo edital deveria ser assim, gente, porque dá margem para muito problema isso aqui quando não aparece, tá? Não pode ser online de jeito nenhum. Aí, ordem da relação de desempenho do sorteio, né? Para a prova de desempenho didático, eu achei também bem organizado. Fizeram três grupos, G1, G2, G3, tá? Cada grupo deve conter no máximo 10 candidatos. Tempo mínimo de 24 horas. Poxa, mas eu fiz um concurso que o meu tempo mínimo foi de 36 horas. O normal são 24 horas, tá? Tirando a UFBA que bota 2 horas. Mas assim, 24 horas. E é tempo mínimo, tá? Ah, poxa, mas aquele candidato ali teve 24, teve 25, teve 26 horas. Mínimo, tempo mínimo é 24 horas. Então o edital tá bem evidente, botando isso bem em evidência, tá bom? É, não pode alterar a ordem, né? Depois que tiver tudo ok em relação à ordem de apresentação da prova de desempenho didático. O sorteio do tema, dentro dos temas específicos da respectiva área de atuação, conforme listados no anexo 5, está lá embaixo, ocorrerá com a antecedência mínima de 24 horas. Então, lembrando, né, esses temas já estão lá na listinha, tá? O tema, ele será só o mesmo para todos os candidatos do mesmo grupo, tá? Então, se eu estou no grupo G1, meu tema é o oitavo, vai ser o oitavo, tá? A gente pode estar ou não na hora do sorteio, porque esses sorteios eles são divulgados no endereço eletrônico do concurso, tá?
A gente tem que tomar conhecimento desse tema, então isso é de responsabilidade da gente, tá bom? Em relação ao ingresso no local, da prova de desempenho didático, coisas básicas, né? E tá falando aqui onde vai ser aplicado, no IFAL, Campus Maceió. é, a gente tem que comparecer com antecedência mínima de 45 minutos, tem que prestar atenção nisso. Ah, poxa, minha aula tá marcada para 10 horas da manhã. Eu vou chegar 10 horas da manhã? Não. Antecedência mínima de 45 minutos, até para a gente respirar, tá? Aí tem aqui as questões de, sei lá, de necessidade fisiológica, que a gente pode ser retirado do local, tá no edital também. É importante lembrar do documento oficial de identificação, porque senão a gente não faz nada. Como é já muito comum, né? É o de sempre. Entregar plano de aula, três vias impressas, né? Aí aqui colocaram uma coisa diferente, vou até testar se minha canetinha tá funcionando aqui, que eu troquei a pontinha dela. Devidamente assinadas, tá? Nossa, tô achando minha mesa tá meio desconfigurada, mas eu vou. Alguma coisa aqui tá doida. Então, assim. É, tentar, não vou conseguir, mas vou. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte do devidamente assinadas, tá? Então, tem que prestar atenção no que está aqui, entregar, né, antes do início da apresentação. Não será fornecido modelo de plano de aula, nunca é. Sempre eles só colocam lá os critérios que serão estabelecidos, então não tem modelo de plano de aula. As provas de desempenho didático serão gravadas, aí a gente vai lá, né, como fala, a gente não tem acesso a essas imagens e tal, mas essas aulas são gravadas, tá? A gente assina um termo, inclusive, de autorização da gravação de imagem. Os recursos didáticos que eles vão disponibilizar: quadro branco, pincel e apagador. Tem um lado bom e um lado ruim quando não oferece equipamento, né? O lado ruim, quando não oferece, é que a gente fica assim. Tem aquela possibilidade de alguma coisa dar errado, né? Então é sempre importante ter um plano B, um plano C e tal. Mas se for para oferecer, igual o IFPE ofereceu da última vez, da FUNCERN, que eles colocaram em TV, eu preferiria ter a possibilidade de levar um projetor com o meu notebook, tá? E poder projetar no quadro do meu jeito. Então, eu acho que tem essas questões aí, tá? Eu até prefiro, eu acho que levar logo o equipamento. E fora que, por exemplo, o IFPE, você não podia usar nem o oh, Deus, até a palavra sumiu aqui agora. Mas eu não poderia usar nem o equipamentozinho, né, ai, gente, passador de slides, quase não aparece. Não podia usar nem passador de slides, né? Então, é muito ruim quando eles nos limitam. E aqui, quadro branco, pincel apagador, você leva. E assim, não pode usar, no caso da gente do IFPE, não podia usar nenhum outro tipo de recurso didático. Sei lá, às vezes eu quero levar é, algum tipo de cartaz, algum tipo de jogo, sabe, de flashcard. Não pode. Então, assim, eles limitam muito. Então, é bom quando é só quadro branco, pincel e apagador também, tá? E aí, nossa responsabilidade. Não preciso nem explicar muito. Em caso de força maior, pode ter uma interrupção na aula. Avaliação. Também achei bem organizado essa parte, tá? Então, tem aqui a estrutura do plano de aula, identificação, objetivos, conteúdo, metodologia, recursos, avaliação da aprendizagem e referências. Não é aquela coisa super explicada, né? Para quem fez IF Sertão PE, era super explicada a parte do plano, isso, aquilo, mas pelo menos tem os critérios, tá? E aí tem também os outros critérios de desenvolvimento da aula, que são muito importantes. E postura profissional docente, que eu achei também bem interessante. Inclusive essa parte aqui de interação com a turma. Porque é a primeira vez, eu acho, que eu vejo, de forma mais explícita, que eles querem uma interação com a turma, né? Ô, Dani, mas não tem turma fictícia, tá? Aí tem os membros e a nota de cada membro. Essas partes de divisão, de média aritmética, eles deixaram bem explicadas. Aí vai ter um monte de coisinha aqui sobre essa prova de desempenho didático. Depois a gente pode, inclusive, pode não, vai conversar mais sobre isso, tá? Aí sobre as notas, recurso, é,
O que que acontece, né, se você não entregar o plano de aula no início, né, que pode ser reprovado, utilizar tempo inferior a 30 minutos ou ultrapassar os 50 minutos, né? Aí tem aqui a tolerância de 5 minutos para encerramento, obtiver a nota, né, que seja inferior a 78 pontos, porque ela equivale aos 60% dos pontos válidos e não comparecer à prova de desempenho didático, tá? Aí aqui toda essa parte é toda de música, porque tem a parte prática da aula, tá? Tem a aula, tem a parte prática, vai ser tudo, é o mesmo esquema, mas para música aqui, esse pedaço todo. Aí às vezes nem é, assim, é legal imprimir o edital todo, mas temos partes que não nos dizem respeito. Envio da documentação, essa parte a gente fala mais para frente, tá? Também o site deixa tudo muito bonitinho, muito organizado, geralmente, né? Aí aqui, o que que é importante aqui agora? É observar o que que você tem hoje disso aqui, né? Porque o título acadêmico da área de atuação, ou que também seja na educação ou educação profissional tecnológica, né? No caso de doutorado 15, de mestrado 10, aí de repente você não tem doutorado ou mestrado na área do concurso, e aí você tem área distinta, e aí cai para 5, tá? Por exemplo, doutorado cai para 5, mestrado cai para 3. Então, você vai ver onde é que pode compensar. Deixa eu ver aqui se eu tenho experiência profissional, aí observar também na área de atuação, quanto é que vale aqui, na área distinta, né? Ou não docente também, alguma experiência não docente. Produção acadêmica na área de atuação. Tem publicação de livro aqui, né? Você pode ficar, poxa, mas não tem publicação de livro. Mas aqui embaixo tem publicação de capítulo de livro. Deixa eu destacar aqui com ISBN ou de trabalhos publicados em revistas indexadas com ISSN, tá? Em idioma nacional e estrangeiro relacionado à área de atuação e tal. E aí, tanto tem na área de atuação quanto na área distinta. Só que, lógico, que a nota vai mudando, tá? A nota vai caindo. Então, na área distinta, por exemplo, ali é 0,25. Aí na área distinta é 0,10, tá? Aí tem aqui explicando bonitinho o que que você tem que ter, né? Serão aceitos o quê? Diplomas, certificados, declarações de certidões, de conclusão de curso, tudo bonitinho. Olha, você vê direitinho o que que você tem, o que que você não tem. Estou terminando meu doutorado, o que que eu preciso, entendeu? Só que essa parte aqui a gente pode conversar melhor depois. Porque se você estiver também já terminando, mas o ideal é você ter o documento que está sendo pedido aqui, tá? Então aqui pelo menos. Tem diploma e tá aceitando também certificados ou declarações, certidões de conclusão de curso, tá? Porque às vezes a pessoa ainda não recebeu diploma das coisas. Outra coisa, tem a parte profissional, explica bonitinho o que que você tem que entregar para você comprovar as suas atividades de docência, tanto na área quanto área distinta, quanto também não docente, tá? Alguma experiência não docente, tá botando tudo bonitinho aqui. Eu gostei, porque tá explicando, ó, que pode ser uma declaração. Então, isso, por exemplo, eu senti falta no último concurso que a gente fez. Não tinha né, essas coisas. No caso do IFPE. O IFPB também tem mais informações assim, ok? Aí tá explicando aqui, tem que ser carteira de trabalho, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Comprovação de publicação de capítulo de livro. Poxa, o que que tem que fazer? Imagens legíveis do capítulo, da capa do livro, da folha que contém o conselho editorial, que tem o SBN, né? A mesma coisa o periódico, né? Que apareça também a folha que contém o conselho editorial, da folha que contém o SSN, tá? Então, são coisas assim, ó, vai observando pelo menos o que você tem e o que você não tem, tá? Então, tipo, o que que eu posso fazer? Eu tenho como fazer um doutorado até maio? Não tenho, né? Tem como eu fazer uma especialização? Muitas delas tem como fazer. Tem como eu publicar numa revista? Entendeu? Então, observe isso. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. As bancas, né? Vão ser publicadas, né? E uma coisa que eu achei muito importante, por isso que eu falei até no início que esse edital tem uma cara de edital assim da universidade, por quê?
Isso aqui eu não tenho visto nos editais, eu nunca vejo nos editais de Instituto Federal e é super necessário, né? Tipo, colocar aqui o que que você, o que que é requisito, né, de suspeição ou impedimento para que uma pessoa participe da banca. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Aí, sei lá, a pessoa, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Participa ou ter participado de grupo de pesquisa com candidato que tenha com ela, né? Ou ele trabalhe em coautoria dos últimos 5 anos. Entendeu? E eu adorei também. Outra coisa que eu tinha que chamar a atenção é essa coisa de associada, ou colocar o O depois, né? Eu acho bem interessante. Ela, ele, botaram o E depois. É uma coisa que me chamou a atenção aqui também. Que não tem, né? Eu acho que é importante de qualquer forma falar, tá? E aí, as bancas examinadoras, elas são designadas por portaria do reitor, entendeu? Vai ter tudo aqui, ó, bonitinho. Aí tem aqui falando sobre os membros. São coisas também que a gente pode ir discutindo, tá? Essa relação preliminar, ela vai ser publicada na data prevista, tá lá no anexo 3, tá? E aí, lógico, qualquer problema, eles vão ter que alterar. Tem os critérios de desempate, que também são comuns, né? O candidato, se ele tiver idade igual ou superior a 60 anos, esse é o primeiro critério de desempate. E o segundo, que é o, inclusive, mais utilizado, a maior nota da segunda fase, que é a prova de desempenho didático, tá? Aí, construção das 5 listas gerais, em caso de empate na nota final do concurso, serão adotados sucessivamente esses outros critérios de empate aqui. A interposição de recursos aqui é geral, né? Todos os recursos que a gente interpõe estão aqui, tá? Achei o edital super organizado, tá? Das orientações gerais dos recursos. Como é que isso funciona? Como é que, né? Como é que vai ser? Deixa eu destacar isso aqui também. Nota final, listas gerais, resultado final. Aí são as outras informações todas até posse. E, se eu não estou enganado, agora vão ser os anexos. Aí, requisitos básicos para posse. Acho que tem a parte de homologação do resultado final, não. Aí tem aqui a quantidade de vagas, o número máximo de candidatos aprovados, tá vendo? Então, se, por exemplo, em inglês tem dois, então quantidade máxima de candidatos aprovados por lista 11. Por isso que eu tô achando estranha a quantidade de pessoas que vão para a segunda fase. Tô achando meio doido, assim. Aí vem essas tabelas todas aqui da ordem, tá? De das coisas. Não vou nem me focar nisso aqui agora, não vou nem focar, na verdade. Cronograma, esqueci que antes ainda tem esse anexo do cronograma. Então, inscrição até dia 19/2. Faça com paciência, tá? Impugnação é até amanhã. Período de pagamento, né? Como é comum, se a inscrição até 19, período de pagamento até 20, mas faça antes, né? Por favor. Resultado preliminar, só destacando algumas coisas. Homologação, resultado preliminar dia 26/2. Aí a relação das bancas, né? Dia 9/3, a concorrência, dia 9/3, cartão de inscrição, 17/3, a aplicação da prova escrita, que é a data que eu acho que é a mais importante aqui para a gente se orientar, 22 de março, tá? Então a gente tem 2 meses. 2 meses. Publicação dos temas sorteados da prova escrita, óbvio, no mesmo dia, porque é o dia da nossa prova, gabarito preliminar dia 23, resultado final da primeira fase 8 de maio, convocação para a prova de desempenho didático. Então, assim, percebam que o quê? Menos de um mês um mês e meio, mais ou menos, do dia é, da nossa prova objetiva, né? Para chegar na didática aqui. Só botei mais ou menos para a gente se orientar, resultado preliminar da segunda fase de 18 de maio. Final da segunda fase, 22 de maio, final da terceira fase, 1º de junho, e final de tudo, homologação do resultado, final do concurso, de 19/6. Aí termina antes do IFPB, tá? Temos para a realização da prova objetiva, comum a todas as áreas de atuação, fundamentos da educação profissional tecnológica, a gente já tem estudado, né? Então, a gente já tem estudado sobre concepção de ensino médio integrado, contexto histórico da educação profissional tecnológica, mas eu vou organizar novas aulas a respeito disso aqui. O que tem de diferente aqui, né? É o projeto político pedagógico institucional do IFAL, e para quem não estudou ainda, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, porque foi um assunto que caiu no IFPB,
tem esse documento novo. A parte de educação inclusiva também é um diferencial que não tem caído, né? Então, está sendo cobrado aqui, tá? Inclusive nos temas, né? Pelo menos de inglês, eu vi também que tá sendo cobrado. Mas aqui, de resto, são coisas que a gente também já tem estudado, mas a gente vai estudar mais ainda, tá? Formação de professores também A gente fala de didática, de tal, mas não fala de formação de professores, tá? Tão, de forma tão expressa como tá ali. Fundamentos da administração pública, regime jurídico, já estuda plano de carreiras, né? 11.892 da criação de institutos federais, Código de Ética, a portaria MGI tem sido bem cobrada. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, muito cobrada também. Essa política nacional é a que eu falei, sai, né? Esse decreto foi lançado aqui em agosto, então caiu no IFPB. A gente já tem aula disso aqui também. Estatuto, na verdade, tem aula de tudo isso aqui. Estatuto da Igualdade Racial. Ah, voltando. O diferencial aqui, essa parte, eu acho que eu falei, mas eu vou falar de novo. Projeto Político Pedagógico do IFAL, né? Que todo concurso tem uma coisa específica da instituição. Aí o Estatuto do IFAL. E essa resolução aqui, ela também não vi caindo nos outros, né? Quer dizer, não vi caindo nos outros. Porque é do IFAL, por isso que eu não vi caindo nos outros. Do Núcleo de Gênero, Diversidade e Sexualidade. Já tinha esquecido que isso aqui é do IFAL. É uma coisa que não é muito comum, mas cobraram, são cinco questões, tem que acertar pelo menos uma, tá? Conhecimentos socioeconômicos de Alagoas, aspectos demográficos, cultura, divisão regional, economia, os principais setores econômicos, agropecuária, indústria, comércio e serviços, indicadores sociais, infraestrutura e logística, matriz energética, planejamento sustentável e responsabilidade corporativa e a crise da mineração em Maceió, turismo e urbanização. Com, com toda certeza vai ser a parte que vai ficar um pouquinho mais de lado, né? Não no nosso curso, porque eu vou fazer um apanhado desse material aí, mas em termos de interesse, de foco, acaba ficando mais de lado. Tem que acertar uma questão, tá? Não pode zerar. Temas para a realização das provas escritas e desempenho didático, e aí tem aqui os temas de cada um. São 10 temas, tá? Então, importantíssimo se preparar para fazer a discursiva, e se preparando para fazer a discursiva, você já está pensando na prova de desempenho didático, que vai ser um mês e meio depois. Então, tudo bem corrido. Eu vou já fazer um cronograma para amanhã, tá? Organizando bonitinho. A gente vai focar nessa lista já do IFAL, mesmo pensando já para a IFBA e para os outros, para a IFPI. Tipo assim, a pessoa que está estudando aqui para o IFAL está estudando para outra também. A pessoa que não está estudando para o IFAL, de qualquer forma, está estudando para o outro concurso, tá bom? E é isso, eu vou encerrar para não ficar muito longo. E assim que a gente voltar, a gente tem mais 10 dias aí de meio descanso, mas a gente vai. é, De qualquer forma, eu vou postar o cronograma e vamos tirando dúvidas através do WhatsApp, tá bom? E é isso aí. Bye, bye.